O zagueiro Velasquez pediu o boné. Diz que estava chateado com o professor Bustos, que não o prestigiava. O que será que isso significa? É o que a gente vai tentar refletir a partir de agora. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando e tentando entender os porquês de há pouco mais de 48 horas, né? Menos, né? Mais ou menos, depende da hora que você está assistindo o vídeo. Porque que na segunda-feira, jogo é quarta, jogador que foi titular no sábado pediu rescisão de contrato e a diretoria aceitou. Vamos refletir, tá certo? Falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais também nas redes sociais. Tá chegando agora aqui no canal 10, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like que dá aquela ajuda bacana pra gente também. E se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, eu até participei do EP Rádio nesta segunda-feira lá junto com o Leonardo Fontes. E quando estávamos a caminho de casa, voltando, o Léo tinha o programa na TV, eu voltando para casa, surgiu a notícia de que o Emiliano Velasquez falou: adiós, hasta la vista, não quero mais ficar em Santos. Pediu para sair a matéria do UOL, né, do Lucas Mussetti, confirmada aí pelo Diário do Peixe, e também por A Tribuna. Vejo aqui a matéria do Bruno Lima. De acordo com a reportagem, Velasquez decidiu deixar a Vila Belmiro por não se sentir respaldado pela comissão técnica. O camisa 61 estava incomodado com a falta de sequência com o técnico Fabiano Bustos. Mas vamos lá, gente boa, quem é que tem sequência com o técnico Fabiano Bustos? O time muda toda hora. O João Paulo tem sequência. O Bauerman. E o Marcos Leonardo. Vai. Alguns lá, o Fernandes, o Batistão e tal, mas, sabe, aquela coisa normal, entra e sai do time. O Velasquez foi levado para a viagem à Venezuela e depois foi titular contra o Flamengo, né? Aliás, foi mal pra caramba no gol, no primeiro gol marcado pelo time carioca. Aí segue aqui a matéria do Bruno Lima. A situação ficou insustentável para o uruguaio na semana passada. Depois de ser titular no empate por 0-0 com o Corinthians pelo Brasileirão, Velasquez viajou com um time alternativo para San Cristóbal, na Venezuela, acreditando que seguiria na equipe. Porém, sem qualquer justificativa, o atleta foi sacado para a entrada de Kaique e viu o empate por 1-1 do banco de reservas. No retorno ao Brasil, Velasquez procurou o departamento de futebol do Santos e comunicou o desejo de antecipar o fim do seu vínculo. Por ser véspera do confronto contra o Flamengo, no qual o uruguaio foi titular, a situação só foi tratada definitivamente com a direção nesta segunda-feira. Quero entender aqui uma coisa. O jogador comunicou o seu Edu Dracena, antes do jogo contra o Flamengo, que ele queria ir embora. A diretoria só foi comunicada nesta segunda? Primeira questão que eu queria saber. Ou foi comunicada ato contínuo antes do jogo contra o Flamengo? E, o pior de tudo, se o cara pediu para ir embora e houve uma concordância, como é que ele jogou contra o Flamengo? Ah, mas olha, tinha o Kaique, não tinha condição, o Luiz Felipe, não sei. Pusesse o Luiz Felipe. O cara entrar em campo com um jogo desse, já insatisfeito com o técnico e já com a cabeça longe. Então houve uma falha de comunicação nessa história aí. E se não houve uma falha de comunicação, houve uma falha de resolução. Desculpa,
não pode pôr em campo um jogador que chega na véspera da partida e fala: quero ir embora, pode rescindir meu contrato. Ah, vamos esperar você jogar e tal. Tu imagina, se ele faz 2 gols de cabeça e salva uma bola em cima da linha. Como é que explicava que o cara queria ir embora? Não faz sentido, né? Isso talvez prove o porquê as coisas no Santos estão tão confusas, tão complicadas. Aliás, a pergunta que eu faço na thumbnail é se isso aqui é uma puxada de fila, né? Se o Velasquez é o primeiro de alguns que vão embora. Eu fui conversar nos bastidores e sobre o seguinte: por hora, não vai ter ninguém saindo, nem o Sanches, porque também chegou no meu ouvido que o Sanches, né, poderia... Aliás, não é nenhuma novidade, porque tem aquela história do Liverpool, né, do Uruguai, claro que não é o da Inglaterra, mas que ele ainda estaria insatisfeito e tal, mas entrou aí nas últimas partidas. Mas pelo que eu ouvi, por hora não vai ter mais ninguém saindo agora, assim, tipo o Velasquez. Mas na janela é outra história. Só que a janela é daqui a 15 dias, menos. Então outros poderão sair. Quando eu perguntei, foi dentro desse elenco que está jogando hoje. E aí pode ser até venda de jogador. Então vamos imaginar, o Velasquez foi embora. Se essa venda for o Kaique, que é hoje o jogador que o Santos pode se desfazer porque tem valor de mercado, porque é bem visto pelos scouts da Europa, por ser jogador de seleção e tal. Eu não vou nem entrar no mérito que a torcida do Santos não gosta dele, uma parte da torcida. Como ele não está jogando, ele é dos meninos o que pode ser vendido. E o Santos arrecadar aí alguns milhões de euros e dar uma equilibrada nas contas. Então vê só, Velasquez fora, Kaique podendo ir embora. O Maicon, até o Lucas Mussetti falou que treinou bem nesta segunda-feira, vai ser reavaliado nesta terça, talvez até vá para o jogo na quarta, porque eu estou achando que o Bustos vai meter a força máxima na quarta-feira para não correr o risco de perder o emprego, né? Aí você vai para a janela com aquela meta, um lateral direito e um meia. Mas vai precisar de zagueiro. Ou você acha que nós vamos o resto da temporada com o Maicon, que se machuca bastante, porque é um veterano, com o Bauerman e com o Luiz Felipe? O Alex vai ser reaproveitado, o zagueiro que é canhoto? Vão subir o Derek? Vamos com esses 5 zagueiros ou vai vir mais alguém? Né? Então são perguntas que devem ser feitas. Perguntas? O Santos vai ter que contratar mais zagueiro? É isso? Ou dar conta do recado com o que está aí? Tem o Zabala, como eu falei, tem o Alex, são 2 canhotos, tem o Derek, que é destro, e tem o Luiz Felipe, que está aí, que jogou depois de 6 meses e que não inspira confiança em muita gente. Correto? Enfim. O Velasquez, o Santos já economiza um troco, né? Porque realmente ele não era uma unanimidade, mas que é estranho, porque no final das contas, quando ele jogou contra o Flamengo, e o Luiz Felipe jogou contra o Tátira, aparentemente a ideia do Bustos é que, na ausência dos 2 titulares, o Velasquez era a primeira opção. Então hoje ele vai ter que trabalhar com a segunda ou a terceira opção. Se o Maicon não jogar nesta quarta-feira, o Luiz Felipe vai para o jogo de novo, ou o Kaique. E aí tudo bem que é o Tátira. Mas e no final de semana contra o Atlético Goianiense? Né? O Maicon tem que voltar 100% aí. Não sei se dá para confiar, porque o nível já é um pouco melhor do Atlético Goianiense em relação ao Tátira. Então vamos aguardar. Mais alguns dias deveremos ter jogadores saindo, outros jogadores saindo, né? O Velasquez não vai para futebol brasileiro, porque já fez os 7 jogos. Vai seguir a vida dele em outro lugar. Mas é estranho, né? Depois do jogo que o cara é titular, vim com um argumento que não é aproveitado, quando ele estava sendo aproveitado. E ainda mais, depois dele dizer que quer ir embora ainda jogar mais uma partida, é sinal que a coisa não está fluindo. E não é só questão dos jogadores com o treinador, né? Parece que é eu vou usar a expressão que me passaram, é a tal da bola de neve,
A coisa começou a degringolar de tal forma, empata aqui, perde ali, problema com a arbitragem, problema disso, de lesão, problema disso, problema daquilo, entrevista aqui né, com reclamação e tal. São as pequenas coisinhas que vão se somando, causam um mal-estar generalizado. Não que seja contra fulano, contra Beltrano. Por isso que eu disse, inclusive, no Esporte em Destaque, repetindo o EPE Rádio, o Santos precisa ter convicção do que quer. O Bustos vai ter condição de continuar o trabalho dele? Ele vai ter reforços para continuar o trabalho? Sem a Copa do Brasil, provavelmente com um pouco mais de tempo para trabalhar, ele vai conseguir fazer esse time crescer? Se houver o entendimento de que não há essa possibilidade, é melhor aproveitar agora que existe uma opção no mercado que é o Odair Hellmann, né? Daqui a pouco alguém pode se interessar por ele. É um técnico que, até hoje, ganhou um turno do Campeonato Carioca. Não tem títulos o Odair Hellmann, né? Para quem reclama que o Elano é um iniciante e tal, o Odair Hellmann é mais novo que eu. Ele é mais jovem do que esta pessoa que vos fala aqui. Eu tenho mais tempo de futebol do que o Odair Hellmann. Só que eu não sou técnico, obviamente. Ele ganhou lá um turno do Campeonato Carioca com o Fluminense. É isso ou, sei lá, Guto Ferreira, é o que tem aí. Então, eu consigo ter certeza absoluta que vai ser melhor? Não. Por isso que eu peço encarecidamente sempre pro Bustos se ajudar. Escala o time direitinho. Aí se ganha o jogo bem na quarta-feira, já começa a mudar o clima. Se ganha o jogo com tranquilidade no final de semana, já começa a mudar o clima um pouco mais. Se joga pela honra contra o Corinthians e consegue um resultado bacana, uma vitória, nem que seja de 2-0 e tal, você já, né? Se classificar contra o Corinthians, então, pelo amor de Deus, é uma vitória épica, seria, né? Aí a coisa já muda. O que não pode é passar sufoco contra o Tátira e não ganhar do Atlético Goianiense. Aí, meu filho, aí fica difícil. Aí perdeu-se mais um tempo. Isso é uma decisão que a diretoria tem que tomar com firmeza. Esse episódio do Velasquez é um negócio absurdo. Quer dizer que o cara comunica que quer ir embora e ainda joga mais uma partida? Pelo que eu entendi aqui, departamento de futebol é comunicado assim que a partida acaba e a questão é tratada definitivamente na segunda-feira. Olha, vamos aguardar o que pode acontecer em breve no Santos Futebol Clube. Mas o clima está pesado, os jogadores estão preocupados, o Bustos também. Quarta-feira a gente vai começar a ver a história ser escrita. Nesta terça a gente tem pré-jogo. Espero que talvez já com as possibilidades de escalação do time. E vamos guardar a janela, né? Vai ter jogador que vai poder estrear no profissional, que está na base, como o Miguelito, se é que ele vai jogar no profissional logo. A janela vai abrir, o Santos vai poder comprar e vai poder vender. Mas essa é a notícia do dia. E se puder encaminhar mais alguém, alguns jogadores que ganham muito e produzem pouco, ótimo, melhor, né? Para o lugar que for. E aí vai caber ao Bustos, porque aí quando abrir a janela, dia 18, aí já passou, né? Dia 18 já passou o campeonato, passou o jogo do Corinthians, já passou o que mais? Qual é o outro jogo depois do dia 18? Tem chão aí, né? Aliás, só para falar em campeonato, com a rodada terminada desse final de semana, né? Porque o Botafogo ganhou do Bragantino lá em Bragança por 1-0, o Santos terminou a rodada em 10º lugar com 19 pontos. O Botafogo agora tem 21, o Flamengo tem 21, o São Paulo que ganhou fora de casa tem 22, o Fluminense tem 24, o Santos está em 10º com 19.
Aí tem times com 18 pontos, são outros 5 times com 18 pontos. Avaí, Coritiba, América Mineiro, Bragantino e Ceará. Aí já tem com 17 o Atlético Goianiense, que é adversário direto no final de semana. O Atlético Goianiense ganha do Santos vai a 20. E abre a zona de rebaixamento o outro goiano, o Goiás, que tem 17. O Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Neste exato momento. Está em 10º, mas está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, é o Atlético Goianiense no domingo, 18 horas. O Corinthians na quarta-feira na Vila. Aí o Santos vai à ressacada no sábado, dia 16. O Avaí tem 18 pontos neste momento, está atrás do Santos, porém o Avaí na outra rodada pega o Bragantino lá em Bragança. O Bragantino que está atrás do Santos também com 18. Os dois estão com 18. Aqui temos que torcer para dar um empate, Bragantino e Avaí. Olha só, começou, né, o desespero de torcer contra os outros. E aí o Santos pega o Avaí, pega o Botafogo na Vila numa quarta-feira, dia 20. Aí abriu a janela. A janela está aberta já. O Santos vai entrar em campo contra o Botafogo 2 dias após abrir a janela. Então pode ser que já tenha uma novidade aqui, né? Aí o que acontece depois? É o Fortaleza fora. E aí começa o segundo turno contra o Fluminense no dia 1º de agosto. Uma segunda-feira, 8 da noite, na Vila Belmiro. Este é o caminho. É a semana do vai ou racha. Na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.